Olá, sejam bem-vindos. Este é um podcast feito por alunos do sexto semestre do curso de Comunicação Social, Produção Editorial. Eu sou a Júlia. Eu sou a Isabela. E você está ouvindo o MetaCast, um podcast sobre podcasts. Bom, hoje nós teremos a nossa convidada, a professora Rosane Rosa, e a gente vai discutir algumas questões relacionadas à educação e ao papel do produtor editorial na educação. Então a gente selecionou algumas questões, algumas perguntas. E, primeiramente, eu gostaria que tu se apresentasse, professora, e contasse um pouco mais de ti, sobre a tua formação, como é que é a tua atuação na educação. Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu sou jornalista e com mestrado e doutorado em Ciências da Informação e da Comunicação e pós-doutorado em Ciências Sociais. E atuo aqui na UFSM na interface entre comunicação e educação, né? A educomunicação. Fui cofundadora da Associação Brasileira de Educomunicadores e vice-presidente com o professor Ismar Soares da USP por 2 gestões e coordeno o programa na UFSM de Comunicação e Cidadania e o projeto em Moçambique de Educomunicação Intercultural. E a professora, além disso, ela ministra a disciplina de Projeto Experimental em Educação, no qual a gente está realizando esse projeto. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta. Por que ainda há uma resistência na hora dos professores usarem a tecnologia a seu favor? A gente sabe que muitas vezes os professores têm uma resistência, né, em utilizar alguns aparelhos tecnológicos ou utilizar outros materiais que não sejam aqueles tradicionais. Que a tecnologia muitas vezes ela é vista como uma coisa negativa e não como uma coisa que pode acrescentar. É estranho, né? Porque esses mesmos professores usam para fins individuais, pessoais, as tecnologias, né? Mas a dificuldade que as pessoas têm, que os profissionais têm, é de se apropriar para fins didáticos, né? Entretenimento, as crianças, todos usam. Agora, o mais complexo é se apropriar para fins didáticos, né? Uma vez que os cursos de licenciatura, a formação, tanto a formação básica dos professores quanto a formação continuada, ainda deixam a desejar nesse sentido, né? Então, o professor, apesar de imerso no cotidiano, nas tecnologias, e os seus alunos também, ele ainda é pouco preparado para essa apropriação. Então, a gente pode dizer que talvez o problema venha na graduação mesmo desses professores. Sim, ainda não dá conta dessa formação. As universidades ainda, no geral, pela experiência que a gente tem nos programas de formação de professores, né, e nos projetos de extensão, tem professoras jovens que recém saíram da universidade e nunca generalizando, né? Tem professoras de todas as faixas etárias que se apropriaram e fazem a sua aula de forma diferenciada, participativa, inovadora, mas encontramos ainda muita deficiência nesse sentido. E eu acho que tu já acabou entrando um pouco na nossa segunda questão, que seria se essa nova geração de professores que estaria vindo iria mudar, né, esse cenário. Mas tu já falou que, independente da faixa etária, tem professores que utilizam, né, os recursos digitais. Então, talvez não seria uma questão da geração? Em princípio, seria, né, das novas gerações de professores terem mais facilidade. Mas, como eu falei, uma coisa é utilizar, por exemplo, o celular para fins de entretenimento, relacionamentos pessoais. Outra questão é transformar o conteúdo que o professor tem que ministrar numa peça comunicacional. Ou
coordenar a equipe de alunos para uma produção colaborativa, participativa, né? Seja por meio de um podcast, seja por meio de uma fotonovela, radionovela, seja por meio de um vídeo, né? Então, é preciso formação crítica, também crítica, para que esse uso não seja meramente instrumental, né? Se não transforma a metodologia, se não transforma as aulas, os encontros mais dialógicos, mais agradáveis, mais próximos do cotidiano dos alunos, de nada adianta tu mudar o livro para o Rádio Escola, por exemplo. Então, tem que provocar mudanças no processo de construção de conhecimento. Certo. Eu acho que também faltaria, né, uma alfabetização, digamos assim, do professor para o uso dessas ferramentas que não fossem só de uma forma de entretenimento, mas como uma forma educacional, né? Sim. Só que também vem de uma questão, acho que, de falta de incentivo e de incentivo mesmo, né? De políticas que deem conta disso. Que contemplem, né, nas licenciaturas e na formação continuada, a educação midiática. A Unesco usa a nomenclatura de educação informacional e midiática, e tem material de formação para professores. Outra linha que eu integro utiliza a nomenclatura de educomunicação, outros mídia educação, né? Então, sim, falta políticas públicas que contemplem essa formação. Na formação de professores e também na educação básica, né? Eu acho que buscando mais, você fez essa fala falando um pouquinho mais sobre as ferramentas, acho que já dá para entrar na próxima pergunta, que é de que maneira essas ferramentas estimulam a coautoria entre o aluno e o professor e como elas contribuem para o aprendizado. Veja, ela contribui e possibilita, contribui para o aprendizado e possibilita a coautoria se ela não for um simples instrumento, se ela for vista como uma possibilidade pedagógica, né? Então, é como eu falava antes, se eu apenas deixo de usar o quadro branco ou o quadro negro, e uso o telão, eu estou apenas usando, eu não estou intervindo no processo, eu não estou transformando aquele processo de ensino-aprendizagem. Agora, se simplesmente há computadores lá, por meio do Word, eu trabalho com os alunos, aqueles balões de diálogo, e mais a linguagem fotográfica, por exemplo, que é muito próxima deles. E se eu estou abordando a temática da educação ambiental, eu provoco eles para fazerem uma fotonovela. Olha quantos aprendizados, quantos sentidos eu vou acionar. Eles vão ter que trabalhar com teatro, eles vão ter que encenar, vai ter a equipe que vai ter que fotografar, vão ter que pensar num roteiro, um breve roteiro para aquela fotonovela. Os balões de diálogo, o que significa isso, o que significa aquilo. Então, veja quantos sentidos vão ser aguçados, né? Não é só a fala. Então, a tecnologia por si, ela não garante um impulsionamento no processo de ensino-aprendizagem, né? É como eu vou utilizar. E aí a participação tem que ser radical, né? Não, o professor como um mediador, um facilitador.
porque aí motiva muito as crianças, tem a questão do pertencimento e da coautoria, né? E tu já acabou entrando também na outra questão, que seria esses diferenciais e as vantagens dessas diferentes linguagens, né, na educação. E que a gente até discutiu na nossa disciplina sobre como os estudantes aprendem, né, de diferentes formas, um escutando, outro lendo, outro, sei lá, fazendo uma peça sobre um assunto. Então... Sim, utilizando as diferentes linguagens, contempla a diversidade de perfis dos estudantes. Além de tornar a aula mais dinâmica, mais interessante, vai contemplar aquele aluno que é visual quando tu trabalha com fotografia, aquele que quando trabalha com podcast, aquele que é auditivo e assim por diante, né? Então, essa diversidade, diversidade de linguagens, está diretamente ligado também à inclusão desses diferentes perfis, de se sentirem contemplados. Sim. Bom, agora umas perguntas mais específicas. Qual seria o papel de um produtor editorial na produção desses materiais didáticos? O produtor editorial, ele é um comunicador, né? Nós estamos falando de uma educação que tem que ser uma educação que é a comunicação, segundo Paulo Freire, que tem que ser dialógica. E também, segundo Mário Kaplun, que diz que a comunicação tem que ser educativa e, para tanto, deve haver radicalização da participação. O profissional de comunicação, o profissional de produção editorial, ele tem toda uma formação técnica e humanística que possibilita dar conta da complexidade de produção de material didático para o perfil dos nossos alunos, que tem que contemplar a questão da participação, tem que contemplar a questão da autoria e da coautoria, tem que contemplar a questão da democratização, que vem por meio dos recursos educacionais abertos, que demandam conhecimento tecnológico também, né? Uso de licenças abertas. Então, é um saber diferenciado que possibilita, né? É claro, aqui nós temos que deixar bem evidente que a produção de material didático, o ideal sempre é se dar com uma equipe multidisciplinar, como ocorre no NTE aqui da UFSM, que tem profissionais de diferentes áreas. Tem lá de letras, tem de desenho industrial, tem de produção editorial, tem de pedagogia, justo porque este processo é muito complexo. Então, não é que o produtor editorial tenha que dar conta do todo. Na disciplina, a gente tenta fazer esse exercício de forma experimental, né? Mas, profissionalmente, normalmente ele se depara com uma equipe multidisciplinar, que cada um vai dar conta de um aspecto para tentar dar conta de um material didático o mais próximo possível da realidade do aluno. Né? Sim. Eu acho que o produtor editorial, ele tem uma vantagem também, porque a gente trabalha com diversas áreas, né? E muitas vezes a gente vai ter que pedir a opinião a gente tem que, né, trabalhar com pessoas de diferentes áreas, de diferentes profissões, porque muitas vezes a gente se apropria de algo que não é, digamos, originário da produção editorial. Então, a gente tem que dialogar muito, né, com... Sim, por isso que na disciplina nós fazemos esse exercício do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? De vocês irem
a campo, buscar, já que não é uma equipe multidisciplinar, buscar assessoria técnica, testar o produto, né? E aí, com toda essa preocupação, com todo esse processo, na tentativa de contribuir para elevar o nível de qualidade da educação, nós estamos, na verdade, nos preocupando com o que Boaventura de Souza Santos chama de justiça cognitiva, né? A justiça entre os saberes. Então, a formação desse produtor editorial nessa disciplina é contemplar todos os sujeitos que participam do processo educativo, né? Então, professores e alunos. Temos aí um esforço de justiça cognitiva. Então é isso. Eu queria agradecer a presença da professora novamente pela fala dela, que foi muito rica. E o MetaCast ele vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!